Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto aqui é o pecado. Como será, hein? Será que o pecado existe realmente? Será que nós interpretamos aí o pecado de uma forma errônea? Será que eu consigo olhar o pecado aí de um outro olhar, dando para ele um outro significado? Será que é possível isso? Então, eu trouxe hoje algumas leituras aqui das Cartas de Cristo, que é um livro que eu gosto muito, e ele traz, aí ele fala bastante sobre essa questão do pecado, e eu acho importante colocar aqui, e talvez, eu tenho certeza, e espero que isso te ajude um pouquinho aí a compreender essa questão do pecado e aliviar também o seu processo de perdão. Então, para começar a falar sobre isso, eu queria primeiro fazer uma pequena introdução sobre a nossa existência. Então, nós, enquanto humanos, nós somos, viemos aí de uma fonte maior, Deus, que a gente pode dizer que somos imagens e semelhança desse Deus. E imagem e semelhança no quê? No espírito, porque além desse corpo nós somos espírito. Então, em espírito nós somos Deus. E o que é Deus? Deus é amor incondicional. Não existe nada em Deus que não seja amor incondicional. Então, quando nós chegamos aqui, a gente recebe a natureza humana. E o Cristo aqui, ele explica essa natureza humana como sendo através de dois impulsos, que é o impulso de rejeição e o impulso de ligação. E eu vou ler esse trechinho para vocês entenderem melhor como que isso se dá a partir do momento que a gente chega aqui nessa dimensão. Então, esse trecho aqui é um trecho onde ele estava conversando com a Miriam, que era a esposa de Zedequias, e ele diz o seguinte, ela pergunta para ele, por que então o homem sofre tão dolorosamente? E aí ele responde, porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana, o que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo, para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário e privado. Ou seja, para que cada um de nós tenha uma personalidade única nesse planeta, a gente recebe esses dois impulsos, tá? E aí, continuando. Sua própria pessoa. Ele torna-se sujeito a e é controlado por dois impulsos de ligação e rejeição, que são poderosamente fortes em sua natureza terrena. O de ligar-se a todas as coisas que ele deseja muito e o de rejeitar e afastar de tudo aquilo que não quer. Estes dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo. E só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo o que você semear, mais tarde colherá, pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador de seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma. Algum tempo depois, não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolam a humanidade,
Estes são o completo resultado de suas próprias decisões. Então, nesse trechinho aqui, ele explica bem a questão do pecado e da onde ele vem. Então, esses dois impulsos que ele se refere aqui, o de ligação e o de rejeição, é a nossa polaridade, a nossa lei da polaridade aqui na Terra. Então, tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, é branco, é preto, é negativo, positivo, eu gosto, eu não gosto, eu aceito, eu não aceito, eu julgo, eu não julgo, eu quero, eu não quero. É sempre os dois lados. Então, se cada um de nós tem, né, esses impulsos, significa que num certo momento as pessoas começaram a entrar em guerra ou em briga ou em discussão por conta desses impulsos. Porque a minha verdade é melhor que a sua verdade, aí eu vou brigar com você porque eu não aceito a sua verdade. É mais ou menos assim. E aí o que aconteceu? Os homens, né, lá milhares de anos atrás, eles arrumaram um jeito de dizer, peraí, tá dando muita briga, tá virando bagunça e a gente vai organizar. Então a gente vai criar um Deus punitivo e a partir daí a gente vai criar um pecado que se o homem não obedecer essa lei, né, ele vai ser punido por esse Deus. E aí se criou esse Deus com características humanas, porque Deus, ele é amor incondicional, né, e como o Cristo diz aqui, ele sequer olha para as nossas transgressões. E por quê? Porque aqui é um lugar de experiência. Aqui é um lugar que a gente está aprendendo. Aqui é um lugar que a gente está evoluindo. Então, tudo que acontecer aqui é para o nosso processo de evolução. E esses impulsos é justamente para a gente aprender o que é bom e o que não é bom, segundo a nossa percepção, segundo a nossa perspectiva de olhar para fora, olhar para o mundo, né? Porque o mundo está refletindo a partir do que eu tenho dentro. Então eu olho e falo, eu fiz isso, mas não é bom, não vou fazer mais. Então, esses impulsos, eles servem para isso. E quando, né, lá na antiguidade, nas religiões antigas, né, que existiam naquela época, se criou esse pecado, se criou para controlar o povo. Então, eu controlo através do medo. Então, eu crio lá o mandamento, se você fizer isso, eu te puno, Deus vem e te pune. Então, essa imagem do Deus vingativo, punitivo, ela perpetua até hoje. Então, até hoje, nas igrejas, esse Deus que manda para o inferno, que julga, ele existe ainda. Então, ainda hoje, existem pessoas que têm medo, né? E que acham que vivem no pecado, né? E a gente já nasce achando que a gente já nasceu no pecado, né? E não é assim. Então, o pecado é uma concepção humana. O pecado, ele nasceu da mente humana. Se eu olho da forma que está colocado aqui nas cartas, onde tudo que acontece aqui eu vou colher e vou plantar, eu vou discernir entre o certo e o errado, eu vou olhar para o pecado, né, para aquilo de errado que eu faço, que eu chamo de pecado, como um processo de experiência e de evolução. Então eu vou olhar para ele como um agente transformador. Então eu cometi um erro e aí eu compreendo que esse erro não é bom, claro, eu olho para ele e eu aprendo a partir dele e eu evoluo. Por quê? Porque eu não vou cometer mais esse erro. Então eu vou para um processo de evolução, eu continuo o meu processo de evolução. Cometi um outro erro, é o mesmo processo. Eu olho para ele, isso não me fez bem, eu não faço mais e sigo o meu caminho de evolução. Se eu briguei com uma pessoa, aquilo não me fez bem, eu vou lá, peço desculpas para a pessoa, porque a situação é entre eu e ela, então eu resolvo a minha situação com ela, porque eu quero me sentir bem, e aí eu sigo o meu processo de evolução. Percebe que o Deus, ele não está incluído aqui, ó, né, no que eu estou fazendo? Por quê? Porque essa experiência, aquilo que eu estou fazendo, é algo que eu estou decidindo todos os dias, que é o que está aqui, é uma escolha. Então, todos os dias eu estou fazendo escolhas através dos meus
pensamentos, dos meus sentimentos, eu estou criando uma realidade. Então, o discernimento é eu compreender que tudo que eu faço que não é bom para mim, também não vai ser bom para o outro. E uma vez que eu compreendi isso, eu percebo, resolvo a situação ali e passo para frente, sigo em frente. Ou seja, eu não estou trazendo dores e sofrimentos e muito menos o medo de ser punido. Quando eu olho, né, o pecado dessa forma, como apenas um processo de evolução, eu saio do medo, eu saio do sofrimento e eu passo a aprender. E aí eu vou continuar um pouquinho aqui a leitura, que ele também fala o seguinte: Deus nos dá a vida e a existência de ser. Ele não irá arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro do outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta e não Deus. E Deus não está sentado em um trono, em um lugar no céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. E este é a maneira humana de proceder, é uma crença humana. Não há verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu os vi, aquele que nos trouxe à existência. Eu sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o amor perfeito e por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter os seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro de um abrigo ou de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Então aqui ele está dizendo que Deus, a nossa essência, ela continua com a gente, ela está dentro e somos nós, né? Cada um de nós somos essa essência. E quando a gente age pela nossa natureza humana de impulso e rejeição, a gente está agindo fora, separado dessa essência. Então, por isso que ele diz que aquilo que você planta, você semeia. Por quê? Ainda que você tenha Deus dentro de você, as escolhas que você faz hoje aqui nessa vida é por sua conta, né? É por sua conta, por isso que ele não pune. Porque você está vivendo a sua experiência, você está criando. Então você tem que ter esse conhecimento e discernimento para saber que aquilo que você cria, aquilo que você vai resolver também. Então, quando a gente olha assim, o pecado, ele não existe. O pecado é apenas um meio que foi criado para nos manter no controle e no medo. O que isso significa? Significa que daqui para frente, quando você olhar para a sua vida e você perceber que existem coisas que você não conseguiu resolver no passado e que você está se sentindo culpado ou com medo de ser punido por conta disso, ou você acha que alguma coisa na sua vida não está funcionando bem porque você acha que Deus está te castigando por isso, saiba que isso não é verdade. Saiba que a única verdade que você precisa compreender é que você criou isso em algum momento. E que da mesma forma que você criou, você pode descriar, você pode mudar isso, você pode dar um outro significado para isso. Você pode, a partir de agora, começar a construir uma vida de forma diferente, sem o pecado. E você vai errar, claro. A gente está aqui aprendendo, então a gente vai errar. Mas esse erro não é motivo para você se sentir condenado, para você se sentir castigado de alguma forma. Então, esse é o trecho que eu queria trazer hoje aqui para vocês, para ter essa compreensão melhor sobre o pecado, para que vocês reflitam, né, em tudo que acontece
na forma como nós fomos criados, naquilo que a gente aprendeu sendo verdade, e a gente comparar esse Deus que a gente aprendeu que era Deus, com esse Deus que é a verdade da existência, que é esse Deus de puro amor, né? Esse Deus que não julga nada, que ama, ele só ama. Então ele está olhando para o seu erro, esperando que você perceba o erro e que você mesmo, com a sua sabedoria, porque tudo está dentro de você, você já tem todas as ferramentas, com a sua sabedoria você também conserte esse erro, porque é a partir do momento que você olha para os seus erros e que você vai lá e conserta, é que você evolui, é que você se expande, é que você melhora. Então o erro, ele tá ali para mostrar para você que tem algo melhor, ou seja, é como se fosse a sombra e a luz, né? Onde o erro é a sombra e você é a luz, né? Quando você coloca a sua essência do que você é mesmo, a sua verdade ali, aquilo vai se iluminar. Então é a mesma coisa na vida de qualquer pessoa. Então eu consigo iluminar o outro através de simplesmente ir lá e dizer, poxa, desculpa, eu fui mal, eu errei, eu estava, enfim, nervosa, te falei alguma coisa, desculpa, e tá tudo bem. Eu não vou guardar mágoas dentro de mim. Por quê? Exatamente porque eu sei que se eu guardar, eu tô plantando, e se eu plantar, eu vou colher. Então eu vou conseguir resolver a minha vida de forma mais profunda, ou de forma mais rápida, ou seja, eu não vou ficar guardando aquilo que não é para pertencer a mim, porque o erro não é para pertencer a mim se eu sou um ser de puro amor. Então, tudo está à disposição da gente para a gente experimentar, e a gente pode experimentar sabendo que aquela experimentação vai trazer uma consequência. E essa consequência que pode ser a dor, que pode ser o sofrimento, se a gente não saber lidar com essa dor, com esse sofrimento, com essa situação. Então, a minha mensagem aqui é para que você comece hoje a olhar, né, essa questão do pecado de uma forma mais leve, né? Entendendo que, na verdade, não existe pecado. Existem escolhas que a gente faz todo dia. Umas são boas, outras não são boas. O que não é bom, a gente vai lá e transforma em algo bom. Porque cabe a nós transformar aquilo que não é bom em algo bom. E aí, como ele disse aqui, somos únicos. Então a gente também tem que fazer esse trabalho, né, individual. Eu faço comigo, você faz com você. É cada um de nós no nosso processo único de evolução. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.